A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amores. Como é que vocês estão? Espero que bem. Preparados para o segundo dia da campanha da vida sentimental. Bora agradecer a Deus por mais um dia de vida, vamos? Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Chama a presença do Espírito Santo, que é aquela que convence. Jesus Cristo, és bem-vindo nesse lugar. Adonai Todo-Poderoso, és bem-vindo nesse lugar. És bem-vindo nesse lugar, Pai. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. És bem-vindo nesse lugar. Segundo dia da campanha, graças a Deus. E como costume, eu achei que Deus fosse me dar o mesmo livro. Mas Ele sempre surpreende a gente, né? Eu já estava programada para todo o livro e de repente Ele me trouxe o livro de Esther. Peço que todas as minhas palavras sejam jogadas por terra agora. Que tu fale da forma que tu quer falar, Senhor. Que eu tenha inteligência para ensinar outras pessoas que têm dificuldade. Eu vou ter que colocar o óculos. E Ele sempre vem surpreendendo a gente de uma forma incrível. Falando com a gente em pequenos detalhes. Como é que tá a voz aí? Tá boa? Tá dando pra me ouvir direito? E aí, enquanto eu fazia coisas pra minha casa, Deus me falava: Suelen, tá vendo? O amor é assim. E eu falava: assim como Deus. O amor é assim. Que bom, pastora. Cada um demonstra de uma forma. Cada um cuida de uma forma. Tem pessoas que são excelentes em demonstrar, falando. E tem pessoas que são excelentes demonstrando, fazendo. Como assim, Sueli? Eu sou uma pessoa que eu não sou muito de falar. Mas quando eu falo também é porque sai diretamente do coração. Emerson, boa noite. Sai simplesmente do coração. Só que aí eu reparando hoje a minha linguagem do amor, e eu percebi que a minha linguagem do amor é mais fazendo. A minha linguagem do amor é mais cuidando dos meus pais de uma forma... Eu não sou uma filha que fica abraçando o tempo todo, e eu também não fui acostumada com isso. E eu aprendi a demonstrar o meu amor de outra forma. E
Deus falava comigo, tá vendo, Suelen? Você demonstra o seu amor dessa forma. Tem pessoas que são excelentes falando. Não só falando, mas agindo. Mas tem pessoas que não conseguem demonstrar o amor falando. Isso, é isso, Emerson. E às vezes a gente acha que uma pessoa não ama a gente, né? Porque ela não tá o tempo todo falando. E já vi diversos casamentos terminando por conta disso. Porque a pessoa não era muito de falar. E para pessoas que estão acostumadas a ouvir, ao invés de observar, isso se torna muito ruim. Porque elas não conseguem perceber nos gestos o que as pessoas verdadeiramente querem mostrar. E aí eu consegui entender que nem sempre a pessoa que demonstra bem falando é a pessoa que demonstra bem mais se expressando do que tudo. E aí eu falava com Deus, falava, é mesmo, né, Senhor? Cada um tem uma forma diferente de demonstrar o tipo de amor. Tem pessoas que são maravilhosas. Eu, por exemplo, o meu modo de cuidar do meu pai e da minha mãe não é muito falando. Primeiro que eu não sou tão aberta assim, que me vê conversando na live e conhece a Suelen de frente mesmo, entende que a Suelen, quando chega, é um pouco mais calada. Mas que a Suelen, assim que ela se familiariza com o lugar, ela vai demonstrando em pequenos gestos a forma como ela ama. E no meio desses relacionamentos já que eu tive, eu percebi que talvez eu tenha sido um pouco mal interpretada, porque para pessoas tem certas pessoas que eu fiz demais, certas pessoas que eu falei menos, e reconheço que talvez essas pessoas precisavam ter ouvido mais, porque a linguagem do amor delas era essa. Mas também queria dizer para quem me escuta que não é porque a Suelen não diz que a Suelen não sente. A Suelen demonstra todos os dias. E você já parou para pensar qual é a sua linguagem do amor? Como é que você demonstra? Cada um demonstra de uma forma e tá tudo bem. Mas a gente não pode confundir quando as palavras, olha só, quando as palavras vêm e as atitudes não vêm. Fala-se demais e nada faz. Faz-se demais e nada fala. Tem muita diferença, viu? E com o tempo, quando você vai aprendendo, criando uma certa maturidade, a gente vai aprendendo a entender que nem tudo aquilo que se fala, se não vier acompanhado de atitudes, acaba se tornando vago
e você acaba perdendo tempo. Quem nunca já perdeu tempo com alguém que só falava e não fazia? Quem nunca perdeu tempo com alguém que prometia mudança e nunca mudava? Que tinham palavras lindas, mas as atitudes dela eram só te trazer dor e sofrimento. E aí ele me mostrava que as atitudes no final também sempre vão contar. Aceitável um relacionamento com atitudes e com poucas palavras, mas inaceitável um relacionamento com muitas palavras e nada de atitudes. E quando a gente vai chegando numa determinada idade, a gente vai percebendo quem amou a gente de verdade, quem gostou da gente de verdade, e quem simplesmente veio só para ocupar mais tempo da sua vida. Quantas pessoas não perderam tempo com relacionamentos que alguém prometeu mundos e fundos e depois foi embora, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse conhecido. E quando você viu, parou para ver, você já tinha perdido aí 2, 3 anos, 4, 5 anos da sua vida. Mas deixa eu te contar uma coisa. Ontem eu disse que tem muitas pessoas que escolhem um relacionamento errado por conta de ter medo de estar sozinhos. Só que eu te provo no livro de Esther que primeiro você não vai ficar sozinho nem sozinha. Porque se a pessoa que Deus levantou para estar do seu lado não quer estar do seu lado, foi assim que aconteceu com Vasti. Vasti era a rainha. Mas quando ela desobedeceu à ordem do rei, tinha outra para ocupar o lugar dela. E nessa parte eu te mostro que se alguém não te quiser, não leve isso para o lado da rejeição. Leve isso para o lado de que quando Deus tira algo da sua vida, Ele jamais vai trazer algo para você pior. Primeiro, que você aprendeu com a lição anterior. E você vai entendendo também que a ter uma base de relacionamento, porque contanto que você vai tendo relacionamentos, às vezes um fracassado e você sabe, talvez nesse relacionamento você tenha errado e no outro talvez a pessoa tenha errado com você, você percebe o padrão de pessoa que você não deve repetir. Ontem eu falava com uma ovelha minha que a intuição da gente é uma coisa maravilhosa. Só que às vezes a gente, na tentativa de fazer dar certo, a gente não percebe os sinais que a intuição da gente manda. Quando se há um ponto de interrogação, se há uma placa dizendo preste atenção.
quando há essa placa de preste atenção, a gente precisa tirar o pé do freio e perceber quais são as atitudes com essa pessoa. Porque às vezes a pessoa trata hiper mega bem você, e aí você percebe um desvio de caráter da pessoa e vê que a pessoa trata a outra pessoa muito mal, outros seres humanos muito mal. A lógica do ser humano seria pensar: se essa pessoa está tratando essa pessoa dessa forma, um dia pode ser comigo. Mas a gente cego de amor e às vezes cego de paixão, a gente não percebe. E como eu disse para você, quem não trata bem as outras pessoas não vai conseguir tratar você bem também. Se eu não consigo me comover com um ser humano do lado de fora, eu não vou conseguir me importar com a pessoa que também está começando a fazer parte da minha vida. Então hoje Deus diz para a galera, para quem vai me ouvir agora, quem está me ouvindo agora, e para quem me escuta depois, preste atenção nos sinais. Preste atenção nos sinais. Eu o tempo todo mando sinais. Eu o tempo todo te mostro quais são os amigos ao qual você deve se relacionar. Se você fosse um pouco mais audível à minha voz. E hoje Deus está deixando pessoas audíveis à voz dele, para que entendam claramente o que outras pessoas que estão para chegar, outras pessoas que já estão tentando te mostrar o tempo todo. E às vezes você, na ânsia, na teimosia de fazer dar certo, de fazer dar tudo certo, você acaba dando uma ignorada nesses sinais. Rapaz, e aí eu falo pra vocês, né, gente? Às vezes a gente perde tempo em relacionamentos que não é pra ser. E acaba se frustrando e vai chegando a uma certa idade que a gente também não tem tempo a perder com qualquer pessoa, entende? A gente não tem mais saúde mental, crise de ansiedade para poder perder com uma pessoa. Antes eu era de insistir, eu era de conversar, eu era de procurar, eu era de ligar. Só que muitas vezes eu fiz isso por pessoas que não estavam nem aí pra mim. E o que aconteceu? Suelen perdendo tempo. Suelen ignorando os sinais, porque queria que desse certo, né? É o que já estava fadado a dar errado. Então Deus mostra pra gente o tempo todo. Fiquem com essa E aí, qual palavra hoje a gente vai se basear? Esther 1:10. Tem outra por aí. Mas primeiro vamos focar em Esther 1:10. E por aí vai até onde Deus permitir. E ao 7º dia
estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meuzemã, Baxa, Arbona, Bigtá, Abigtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei e a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque ela era formosa à vista. A gente já vai mostrando aqui, ó, que beleza também não é tudo, né? Quem nunca teve um relacionamento com uma pessoa maravilhosa? E aí eu não tô estipulando, porque tem pessoas lindas por fora e lindas por dentro também. Mas tudo aqui é casca, uma hora vai passar. E aí o rei estava todo alegre lá, no 7º dia, depois de já ter bebido bastante vinho, já está alegre. Pediu para que os eunucos dele chamassem a rainha Vasti, para que ele pudesse se apresentar aos amigos dele. Só que Vasti se recusou. Porém a rainha Vasti recusou a vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfraqueceu e ardeu nele a sua ira. E aí vamos pular para a parte 16. E então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos, quando se disser. Então, no caso, meu Deus, deu uma escurecida aqui agora, mas tá tudo bem. Então, no caso, se ele continuasse mantendo a rainha Vasti, depois de tudo que ela fez, naquela época era muita coisa. Se ele continuasse mantendo ela como rainha, ele seria um mau exemplo ao ver dos outros príncipes, de outras pessoas que tinham ele como exemplo. E aí, que foi o que eu falei para você, porque tu não vai ficar sozinho. Porque para toda Vasti desobediente, existe uma Esther que está sendo preparada. E aí a gente vai para o versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Então disseram os jovens do rei que serviam: busque-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine nesse lugar
no lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Para o 7. 2, Esther 2, 7. Mardoqueu esse criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, porque ela não tinha pai nem mãe. E era moça bela de aparência formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, o guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante a ele. Então quer dizer, Hegai, 127 mulheres, e Hegai se encantou com Esther, com a Hadassah, na época. E é logicamente que por ele ter se encantado com ela e ter visto algo bom nela, ele deu para ela, provavelmente ele deu para ela algumas dicas. Ele, que era o fiel de confiança do rei, já sabia exatamente o que ele queria, como era a moça, como era a forma. Não que Esther não tinha essas qualidades, mas acredito que com o tempo, porque foram 12 meses de tratamento, 1 ano de tratamento, essas qualidades de Esther foram se aprimorando. E alcançou graça perante a ele, pelo que se apressou a dar-lhes os seus enfeites e os seus alimentos. Como também lhe dá 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças no melhor lugar da casa das mulheres. Então ela já teve o privilégio de estar no melhor lugar, né? Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E chegando já a vez de cada moça, 12. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias de suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir à casa das mulheres, à casa do rei. À tarde, entrava e pela manhã tornava-se segundo a casa das mulheres. Debaixo da mão de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei. Então ela não voltava mais ao rei.
Aparecia uma vez e não voltava mais o rei. A não ser salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Pois chegando a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que dissesse a Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos o quanto a haviam. Então aqui a gente vê duas partes, né? Deixa eu só aumentar o brilho aqui, gente. Foi. A gente vê aqui duas mulheres, uma que já estava no trono, assentada, que já era escolhida, ela já era rainha, então provavelmente ela já era casada com o rei. E vemos aqui uma mulher que alcançava graça perante a todos. Então quer dizer, ela era bem vista por todos. Ester não era simplesmente uma mulher bonita, mas Ester era uma mulher que tinha conteúdo, tinha um interior a oferecer. E aí é a hora que eu falo, né? Sim, existem diversas mulheres e diversos homens muito bonitos. E aí quando você olha, parece bom aos seus olhos. Mas a gente vê aqui que Vasti, além de... ela era muito bonita, acredito, porque a Bíblia relata assim. E Ester também, mas a diferença de Ester para Vasti é que Ester era uma moça humilde. E Vasti deixou subir na cabeça dela o reino. Ela achou que ninguém poderia destituir ela, que ninguém poderia tirar ela do lugar dela. Mas, como eu disse para você, logicamente que Deus tem uma pessoa preparada para seguir o chamado com você. Mas se caso essa pessoa decidir por si só a não querer seguir o chamado com você, você acha que Deus vai deixar com que você, de fazer com que você viva tudo que você tem que viver na presença dele, só por causa de uma Vasti mimada? Não. Porque o que Deus prometeu na sua vida, Ele há de cumprir. Nem que para isso Ele precise levantar outra pessoa para tomar o lugar. Nem que para isso Ele precise levantar outra pessoa que aceite o chamado, aceite o propósito, abrace o chamado e faça o propósito acontecer. No caso, o propósito, a união. Porque aqui no caso do rei Assuero e de Ester, ele estava procurando uma outra esposa que pudesse substituir Vasti, uma outra rainha que pudesse substituir Vasti. E Ester foi essa mulher. E aí nós vemos o quanto a simplicidade, porque às vezes Deus propõe a gente para fazer algo, ou coloca alguém na sua vida, ou coloca alguém na nossa vida, e aí essa pessoa por si só decide tomar outros caminhos, e não vai ser por causa dessa pessoa que resolveu tomar outros caminhos que o que tem que acontecer na sua vida amorosa vai deixar de acontecer. Vasti provavelmente achava que ninguém ia tomar o lugar dela. Mas de repente apareceu alguém que abraçou o chamado. De repente apareceu outra pessoa que abraçou o reino. Porque não era só se casar com o rei, era abraçar o chamado dele. O chamado dele era
governar, ele era rei, então ele tinha ordens, ele tinha pessoas ao qual ele dava ordens, ao qual ele tinha que dar exemplo. Vasti chegou num certo momento em que ela se perdeu do propósito. E para toda pessoa que se perde do propósito, há uma Esther a ser levantada. Uma mulher simples, humilde, que sabia que poderia ser substituída, mas ela sabia também que durante esses 12 meses de preparação ao qual ela passou, ela poderia até ser substituível. Mas ela tinha todas as qualidades para não ser substituída. Não é à toa que nós não vemos Esther sendo substituída. Então, se alguém não quer estar com você, se alguém não quer abraçar o teu propósito, abraçar o teu chamado, Deus vai levantar outra pessoa para poder fazer isso. Não pense que o propósito vai ficar sem ser cumprido só porque alguma Vasti, e aí eu falo tanto homem quanto mulher, no modo pejorativo, decidiu fazer bico, virar a cara pro lado e falar: não quero. Se o propósito depende de mim, vai ter que esperar. Ou vai ter que agir como eu quero. E não é assim que acontece. Para toda Vasti teimosa, desobediente, que já sabe o que Deus tem com ela, e resolve não aceitar o chamado, existe uma Esther que está sendo preparada. Consegue me entender? Não é porque uma pessoa decidiu seguir sem você que tu vai ficar sozinha. Provavelmente Deus já está preparando para você outra pessoa, outro alguém. E Deus, quando Ele faz a preparação, não é qualquer coisa não, viu? Deus, Ele surpreende os filhos dele. Então vamos orar hoje pela vida sentimental. Que caia por terra agora, pelo poder do santo nome de Jesus, toda Vasti desobediente, para que suas Estés possam reinar. Que caia por terra agora, pelo poder do santo nome de Jesus, toda maldição hereditária que vem de famílias, de gerações e gerações, trazendo para a nossa vida sentimental abandono, rejeição, traição, casamentos que não deram certo. Deixa eu contar para você, não é porque alguém da tua família não foi feliz no relacionamento ou viveu um relacionamento de aparências que você vai viver. Deus não quer isso para você. E Ele fala para mim, fala para ele, Suelen, que eu quebro a partir da geração deles todo mal é hereditário, tudo que vem de família atrapalhando relacionamentos. Eu trago pessoas que foram afastadas por obras de macumbaria, de feitiçaria, casais que foram separados, que se amavam, foram separados por macumbaria, feitiçaria, casais que se amavam e foram separados
por fofoca, por intriga. Casais que se amavam e foram separados por família. Eu repreendo agora em nome de Jesus e declaro que o mal que tomava conta desse relacionamento perde as forças agora pelo poder do santo nome de Jesus. Que tudo que é aquilo que é seu, que é para ser seu, venha parar nas suas mãos por direito na vida sentimental. Se foi alguém que se perdeu no meio do caminho e teve outra decisão errada, mas o Senhor tem propósito, o Senhor tem chamado, que traga de volta, Senhor. Eu te peço pelo poder do santo nome de Jesus. Manda a tua comitiva de anjos, Jeová Sabaote, quebrando agora tudo que foi feito para separar casais, tudo que foi feito para destruir relacionamentos que, ao seu ver, tinham propósito, Pai. Que caia por terra agora pelo poder do santo nome de Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, que o que é do seu filho e da tua filha venha parar diretamente em suas mãos. Mas a gente não pede a mesma coisa, a gente pede uma pessoa transformada e mudada, se for assim da sua vontade. Agora, se sua vontade for apresentar outras pessoas, apresenta, Senhor. Eu te peço agora que faça os caminhos se cruzarem, Pai. Que façam essas pessoas se encontrarem, Senhor. E que o Senhor possa fazer uma união de propósito. E quando eu te peço uma união de propósito, eu te peço pessoas que não irão afastar teu filho e tua filha da tua presença. Eu peço que esse casal seja feito para glorificar o teu nome e exaltar o teu nome. E sirva para ajudar outros casais também que se encontram na mesma situação a se reerguerem e se levantarem pelo poder do santo nome de Jesus. Que o Senhor possa unir propósitos. Amém? E enquanto eu orava, eu via como se fosse um trilho de trem. Normalmente o trilho de trem é assim, reto. E quando o trem precisa ser desviado, é como se a parte da frente do trilho fosse desviada. Era isso, eu vi uma pessoa seguindo um caminho e de repente ela retornando e voltando. O caminho que ela estava seguindo, reto, e de repente eu vi uma mão trocando, mudando o caminho, fazendo como se fosse a rota para o lugar certo, e essa rota para o lugar certo dava para uma pessoa. Significa que provavelmente alguém tenha sido separado por questão de obras de macumbaria ou feitiçaria. Então pedimos a Deus que caia por terra agora em nome de Jesus e que essa união de propósitos aconteça, Senhor. Agradeço a Ti, Senhor, pelo segundo dia da campanha e por falar hoje com a gente dentro do livro de Esther. Falar lindamente com a gente. Peço também por esse casal que foi afastado, Pai. E que o Senhor possa unir novamente. Que os seus anjos desfaçam tudo o que foi feito para descruzar os caminhos, para afastar. Que todo o esfriamento caia por terra pelo poder do santo nome de Jesus. Que tudo que foi feito para afastar caia por terra em nome de Jesus.
O Senhor ainda é o Deus que coloca saudade no coração. O Senhor ainda é o Deus que coloca sentimentos no coração. O Senhor ainda é o Deus que tira o sono. O Senhor ainda é um Deus que positivamente, se tiver propósito, pode restaurar qualquer união. Então eu te peço hoje que os seus anjos desfaçam tudo que foi feito para separar casais, tudo que foi feito para falir as relações amorosas dos seus filhos, a vida sentimental dos seus filhos. Peço pelo poder do santo sangue de Jesus, e que não seja mais um cordão de 2 dobras, mas sim um cordão de 3 dobras, ao qual fica difícil arrebentar. Selo, entrego nas suas mãos, Senhor, o segundo dia da campanha, sabendo que o Senhor há de ouvir, já está ouvindo, sabendo que vai ser entregue diretamente nas suas mãos e que não tardará a acontecer tudo que o Senhor tem mostrado. Selo, entrego na mão dos seus anjos para que chegue diretamente no seu trono, Senhor, sabendo que nós não estamos aqui à toa e sabendo que todas as ordens que Deus dá, todas elas são certas. Então, se Ele tem propósito, que seja feita sempre a vontade dEle, e não a vontade do ser humano. Amém? Que Deus abençoe, te proteja e te livre de todo o mal. E que tudo que é seu na vida sentimental seja colocado nas suas mãos. Que tudo que é seu e que venha ajudar você a acrescentar no seu propósito, seja apresentado a você, se você ainda não conhece. E se você já conhece, que seja devolvido para você em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amores, graças a Deus, segundo dia concluído, Senhor. Que Deus abençoe, proteja e livre de todo mal. Que vocês tenham uma excelente noite. E amanhã eu volto com o 3º e último dia da campanha, viu? Fiquem com Deus. Vamos esperar o senhorzinho querer encerrar aqui, porque ele não quer encerrar. Agora vai, viu? Deus abençoe, meus amores.